Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou vocês que vão se inscrever assim que o vídeo acabar. Hoje eu vou lançar mais uma vez, tá? Hoje a gente vai ter aquela resenha. Pô, mas hoje não é sexta, hoje é quinta-feira. Pô, beleza, mas hoje tem jogo da seleção. Amanhã vai ter o nosso vídeo aqui de pós-jogo. E hoje, durante o jogo, eu vou trabalhar. Então, a gente brinda hoje. Responde a nossa caixinha também no dia de hoje. Pô, fiz um colarinho aqui gigante. Vai baixando aí durante a nossa gravação. Sempre lembrando a galera aí que quem quer participar da nossa caixinha, vai lá no Instagram, @Pautas e Táticas, segue o nosso Instagram, beleza? E aí fica atento lá aos stories. Normalmente às quintas-feiras eu deixo lá para responder nas sextas, mas como eu abri dizendo, nessa sexta, excepcionalmente, a gente vai dedicar para poder fazer o pós-jogo da seleção brasileira de hoje. Então a gente antecipou a caixinha em um dia, beleza? Sem mais enrolação, vamos embora respondendo aqui as dúvidas de vocês. Já vai deixando o like aí, se inscreve no canal se você é novo e confira mais do nosso conteúdo, beleza? Heraldin _V13. Acha que falta o Abel ter um jogo mais propositivo no Palmeiras? Para ele poder engrenar de uma vez? Pô, meu irmão, se o Abel não engrenou, quem é que tá engrenando aí no futebol brasileiro, né? Eu acho que o Abel sempre vai sofrer críticas de quem acha que, com o material humano que tem, pode ser mais ofensivo, pode jogar um futebol que dá mais espetáculo. Mas é como eu sempre digo, cara, quem faz futebol tem uma visão diferente de quem assiste. Principalmente de quem é neutro, né? Porque o torcedor do Palmeiras não exige nada disso do Abel. O torcedor quer continuar tendo resultado, sendo competitivo, vencendo jogos, disputando e, de preferência, ganhando os títulos. Isso o Abel tá entregando, ó, há anos. Agora, se o futebol é feio, se poderia render mais, se poderia dar mais espetáculo, isso aí é secundário pro treinador, tá? O treinador não faz futebol para agradar quem tá assistindo. Faz futebol para ganhar os jogos, beleza? E eu discordo totalmente de, ele tem que engrenar de uma vez. Ele já engrenou, cara. Já engrenou. Inclusive, eu acho que ele tá mais perto do fim do trabalho dele no Palmeiras do que do início. Pode ser até que ele renove por mais um ano, mas estamos no último ano de contrato do Abel com o Palmeiras, beleza? Mais uma do Heraldin. Você acha que há uma grande diferença entre técnicos que comandaram mais seleções do que clube? Eu não consigo pensar em nenhum técnico que comandou, sei lá, 5 seleções e 4 clubes, por exemplo. 3 seleções e 2 clubes. Que essa é a sua pergunta, né? Comandaram mais seleções do que clube. Claro que se um cara assume uma seleção já tendo experiência em outras seleções, ele tem uma vantagem, que ele já sabe como é o ambiente, já sabe como administrar tempo, já sabe o que ele precisa fazer, já sabe o que ele não vai conseguir fazer, que ele fazia no clube. E o cara que só treinou o clube vai demandar de uma adaptação um pouco maior quando assumir a seleção. No caso do Ancelotti, esse que ele está vivendo agora. Mas eu também acho que o técnico com perfil de seleção é o técnico que já foi muito vencedor em clube. É um técnico que vai encerrar ali a sua carreira, que já tem muita experiência, que de repente já está um pouco mais cansado desse dia a dia intenso e tal, e aí vai pegar um trabalho mais tranquilo aí no fim da carreira, já coroando ali, né, com um trabalho numa seleção, uma carreira muito vitoriosa por clubes. Eu não gosto quando são técnicos iniciantes nos clubes. E eu sei que em alguns países o melhor técnico, né, o que está no auge, é o que comanda a seleção desse respectivo país. O Brasil, por exemplo, é um caso. O melhor técnico brasileiro é o que é a bola da vez ali para assumir a seleção brasileira. Mas eu prefiro, né, que o técnico no auge da carreira ainda esteja nos clubes, tá? Especialmente na elite do futebol europeu. Eu não gostaria de ver um Guardiola, um Klopp, agora, né, ainda com vitalidade, com lenha para queimar, saindo um pouco do principal mercado, né, para poder trabalhar ali em 5 data FIFAs por ano. Eu acho que seria bem ruim, porque esses caras têm mais a entregar no futebol no dia a dia do que tendo aquela dificuldade ali de dar 2 treinos e fazer 2 jogos a cada 10 dias. Acho muito ruim, beleza? Mais uma do Heraldin. Se você fosse treinador, você preferiria um elenco mais enxuto ou mais extenso e por quê? Cara, eu gostaria de ter um elenco principal
com 22 jogadores, né? 11 titulares, 11 sombras, jogadores ali que possam disputar posição de igual para igual, num nível muito bom, jogadores que possam também me municiar de diferentes formas, se quiser mudar o estilo de jogo, características de uma posição ou outra. 22 jogadores. E aí os outros complementares que sejam jogadores da base, tá? Porque não adianta você ter um elenco de 30, 33 jogadores contratados, né, em sua maioria, e ter vários ali não relacionados por muito tempo, insatisfeitos com a minutagem que tem. Então eu preferia realmente ter um elenco mais justo dentro do que é o nosso elenco principal e um elenco complementar ali, um time B vindo das categorias de base. Assim a gente vai continuar também fomentando, né, a revelação de novos jogadores, né, a exposição de ativos do clube para o mercado e conseguir fazer dinheiro com isso, beleza? Valeu, Heraldinho. Osvaldo 7163. Você e Beckler falam muito de fair play financeiro. Eu não sei se eu falo tanto assim, não, mas já fiz um vídeo sobre isso, verdade. Mas isso não tornaria, as competições em disputas entre Palmeiras e Flamengo? Você tem um ponto, cara. Mas eu posso dar um outro contraponto aí. Eu acho que são os dois times que mais estão equilibrados financeiramente hoje e que partem na frente. Só que, principalmente falando do Flamengo, quando a gente fala de fair play financeiro, tem que estar na discussão também as cotas de televisão e a diferença que se dá, né, de valores de cotas de televisão para cada clube. Hoje em dia a régua que a gente usa é quase que exclusivamente a audiência e o tamanho das torcidas. O Flamengo ganhar mais, eu acho totalmente justo, porque ele tem mais torcida, ele dá mais audiência, ele gera mais dinheiro, é justo que ele ganhe mais. O que eu discuto é o quão mais ele ganha. Ele não pode ganhar 150 milhões a mais do que o segundo que mais ganha, que normalmente é o Corinthians, enquanto tem 6 clubes ganhando menos de meio milhão de cota de TV. Aí é que eu acho muito injusto e desnivelado. Como era feito na Premier League, ou ainda é feito, né? 50% do valor total é distribuído igualmente entre os 20 clubes participantes. 25% seguem uma hierarquia, obedecendo à audiência. Os outros 25% seguem uma hierarquia, obedecendo à posição do time no campeonato. Sendo que quem ganha mais não pode ganhar mais um valor superior a 2 vezes mais o segundo, 3 vezes mais o terceiro, 4 vezes mais o quarto, e por aí vai. Seguindo essa hierarquia, a distribuição de cota seria perfeita. Agora, será que os clubes vão topar fazer um movimento, regras de fair play, onde quem ganha mais vai abrir mão de ganhar tão mais para poder fazer um campeonato mais competitivo, onde um produto melhor, mais justo, para que todo mundo possa ganhar mais dinheiro lá na frente? É isso que emperra, por exemplo, a criação de uma liga aqui no Brasil, beleza? Então, assim, sobre isso tornar uma disputa entre Palmeiras e Flamengo, talvez não. Porque principalmente o Flamengo teria mais dinheiro, ele não seria tão assim superior aos outros concorrentes, beleza? Mas é claro que as regras de fair play têm que obedecer realmente, você só poder gastar aquilo que você arrecada. Ou um valor compatível àquilo que você arrecada, ou você colocar um teto daquilo que você pode gastar, e não ser uma farra infinita, onde, por exemplo, para vocês não falarem que eu sou clubista, o Textor poder contratar um jogador por 100 milhões para o Botafogo e daqui a pouco mandar para o Lyon de graça, porque o Lyon não teria como registrar esse mesmo jogador por 100 milhões se ele fosse direto para lá. Ele tem que passar por aqui primeiro, então ter essa contratação, ter uma cortina de fumaça, né? Porque primeiro ele passa por um clube e a transferência desse clube para aquele custou menos ou não custou nada. Eu acho injusto, beleza? Mas essa discussão de fair play financeira é muito mais profunda do que simplesmente falar sobre quanto um time pode gastar e se isso vai afetar no quantitativo competitivo de cada campeonato, beleza? Dá uma olhadinha lá no vídeo, você deve ter visto já o vídeo que eu falei sobre isso, mas convido aí a quem ainda não assistiu a poder dar essa conferida, beleza? Já já eu volto nas duas, Valdo. Elivelton Guedes 16. O que você achou da contratação do Montoro? Então, cara, é meio que uma continuação
do assunto de fair play financeiro, de finanças, principalmente. Pelo jogador, eu gostei. Tá? É um jogador talentoso, ele tem virtudes táticas e técnicas parecidas com o Thiago Almada, então ele vem principalmente para tentar emular o que foi o Almada, joga ali mais aberto pela esquerda, caindo para o meio, é um engante, é um winger, é um meia mais aberto, enfim. Mas é um cara de 18 anos. E a gente sabe que quando a SAF contrata um jogador tão jovem é para revender lá na frente. Então é um cara que eu não espero que vá criar raízes no Botafogo, fica aqui por muito tempo, principalmente se ele for bom. Se ele conseguir jogar muito bem no Botafogo, beleza? Eu gostei da contratação, mas eu sei que é passageira, infelizmente. Eu acho que esse perfil de contratação, ela poderia mudar se o Botafogo tivesse uma categoria de base boa, rentável, prolífera, né, que consegue dar frutos ao clube de tal forma como a do Palmeiras, por exemplo, que revela um Estevão, revela um Hendrick, um Vitor Reis, um Luiz Guilherme, vende esses caras por altas cifras e aí consegue contratar jogadores de 26, de 28, de 30 anos que vêm para cá para criar raízes dentro do clube, né, jogar 5, 6 temporadas. Como o Botafogo ainda não tem essa base tão boa assim, onde ele consegue revelar as suas crias e colocar numa vitrine boa para poder vender essas revelações e aí contratar jogadores com esse perfil, infelizmente a gente vai ficar assim por um tempo. Contratou o Jair, de 19 anos, já está de saída. O Cuiabano, se eu não me engano, tem 22 anos, está de saída. O Igor Jesus, 24 anos, está de saída. Né? Assim como o Luiz Henrique, 23 anos, já saiu. Como o Jefinho saiu, não rendeu lá, voltou. Né? Jogadores jovens que vêm para usar o Botafogo e o futebol brasileiro como vitrine para depois pular para um outro clube maior, porque quem comanda o clube hoje são empresários. Empresários não apenas investem, eles também querem ter o retorno financeiro, né? Então, é isso que eu acho sobre a contratação do Montoro e qualquer outro jogador que venha com esse perfil, beleza? Mas toda a sorte do mundo aí, todo o sucesso do mundo ao Montoro. Tomara que enquanto ele fique aqui, que ele seja muito feliz e que traga muita felicidade para nós, torcedores do Botafogo também. Cara, eu vou ficar nesse ping-pong aí, Oswaldo e Elivelton, porque provavelmente eles mandaram tudo na mesma hora. E aí eu tô lendo aqui na ordem, beleza? Para não acontecer de eu esquecer alguma que ficou para trás. Então, voltando pro Oswaldo, depois vou voltar pro Elivelton e Oswaldo de novo. Oswaldo, o que acha da diferença da premiação financeira entre campeão, vice e semi da Copa do Brasil? Eu pedi pro Oswaldo me mandar esses valores, né, essa diferença, e ele me mandou no privado. Semifinalistas ganham pouco menos de 10 mil, né? Quase 10 mil reais. Né? O vice-campeão ganha um pouco mais de 33 mil reais. E o campeão ganha um pouco mais de 77 mil reais. Assim, a diferença... Mil não, milhões, né? Perdão. Milhões de reais. Todos os valores aqui que eu falei, milhões de reais, tá? De novo, semifinalista, quase 10 milhões. Vice-campeão, pouco mais de 33 milhões. Campeão, um pouco mais de 77 milhões. Eu acho a diferença bem grande, né, entre os valores. Eu não sabia realmente que a diferença entre esses valores era tão grande assim. Mas como elas premiam a meritocracia e ela é um incentivo para que os clubes levem a competição a sério, eu não vejo nenhum problema, tá? Se quem está pagando é uma entidade privada que tem esse dinheiro e consegue pagar numa boa, eu acho perfeito. Assim como outros jogadores, os clubes, né, que eventualmente acham que não conseguem, né, ter a regularidade para poder disputar um campeonato brasileiro visando o título, eles vão ter ali essa oportunidade de poder dar uma atenção maior para a Copa do Brasil, visando também essa valorização financeira, né, esse passar de fase a fase, né, que ganham cifras muito boas, é ótimo. Então, eu só vejo como positiva, cara, mas eu não sabia que a diferença dos valores era tão grande assim. Aí mais uma do Elivelton. O que você achou das prováveis vindas de Correa, Arthur Cabral e Bernardeschi? Ainda sobre o Botafogo, né? Primeiro, prováveis... Eu trocaria a palavra prováveis por possíveis, tá? Eu acho que não tá tão certo assim que os três vêm. O Bernardeschi, então, eu acho que é o que tá mais longe. É o que eu menos estou levando fé aqui. Alguns falam também em Luka Jovic, sendo ligado aí ao Botafogo, que me parece mais uma alternativa caso a contratação do Cabral não dê certo. Eu gosto dos nomes, principalmente do Correa e do Cabral, tá?
O Correa pode jogar ali na ponta e também ser uma alternativa ali, né, para a dupla de ataque, quando, por exemplo, não tiver um Savarino, ou até brigar por posição com o Savarino, ou jogar ao lado do Savarino. O Correa também pode fazer a posição de centroavante, mas ele não é centroavante, é um jogador de maior mobilidade. E o Cabral é aquele 9 clássico, né? Que também tem algumas virtudes de jogar fora da área, faz bem o pivô e tudo mais. 2 jogadores que não estão em alta nos seus clubes europeus, 2 jogadores com uma boa idade para voltar para o Brasil e criar raízes. Então, é um perfil que me agrada mais do que o Montoro, tá? O Montoro é um cara que vem para valorizar e daqui a pouco sair. Esses caras vêm para ficar a médio prazo, imagino eu. Então, me agrada mais esse tipo de contratação. Perdão. O Bernardeschi eu realmente não acredito que venha e para mim não faz sentido que ele venha, beleza? Aí agora mais uma aqui do Osvaldo. Como seria a sua seleção low profile da temporada europeia 24-25? Pô, cara, eu não parei para pensar nisso, né? Mas essa semana eu fiz uma seleção de jogadores que foram muito bem na temporada e tal. E ali eu também vou citando alguns jogadores que são não low profile, mas que não entrariam na minha seleção, mas que também jogaram muito bem. Por exemplo, no gol eu citei o Donnarumma e o Sommer. O Sommer é low profile? Talvez, então poderia ser o Sommer. Na lateral direita, eu escalei o Hakimi, eu citei ali o Koundé, eu citei mais quem? Citei o Arnold não é low profile. O Koundé pode ser, então vamos lá, vamos de Koundé. Na zaga, eu citei o Asensio, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, o Pacho, do PSG. Acho que eu ficaria com o Pacho e o Magalhães, tá? E na lateral esquerda seria mais um time reserva, né? Uma seleção reserva da temporada. Lateral esquerda eu fiquei entre o Nuno Mendes e o Di Marco, escalei o Nuno Mendes, então fico o Di Marco para essa seleção. Meio campo, as opções ali, eu escalei Barella e Kimmich. Muita gente discordou, né? Diziam que o Vitinha tinha que estar, que o Pedri tinha que estar. E não sei se os dois são tão low profile assim. Eu citei os dois, citei o Rice, citei os outros meio-campistas do PSG, né? O João Neves e o Fabian Ruiz. Esses dois eu acho que são mais low profile. Então vamos deixar esses dois. Ponta direita, eu escalei o Yamal. Na verdade, eu escalei o Yamal e o Salah, né? Coloquei o Salah mais de segundo atacante. Não sei se o time teria um terceiro ponta de... O Doué do PSG. Por ser jovem, acho que se encaixa, né? Nessa definição de low profile. Na esquerda, eu escalei o Rafinha. E mencionei o Kvaratskhelia. Tá ficando praticamente um time do PSG aqui, né? Esse meio campo aí, essa linha de 4, toda do PSG. E aí no ataque, eu coloquei o Gyökeres e o Salah. Mencionei Dembélé, mencionei Kane, mencionei Lewandowski, Mbappé. Quem mais? Não lembro se eu mencionei o Guirassy do Borussia Dortmund, mas ele poderia ser, né, esse low profile. Mas quem que jogou muito bem essa temporada, assim, não é tão midiático assim? Além do Guirassy do Borussia Dortmund. Tô tentando pensar aqui, gente. Um outro nome aí que poderia se encaixar nessa definição. Difícil, mano. Talvez eu coloque o Olise do Bayern, tá? Que é um outro ponta direita, mas que fez uma boa temporada, pouca gente conhecia ele, vindo do Crystal Palace. Vamos de Olise, então. Beleza? Então a seleção ficou com Sommer, Koundé, Pacho, Gabriel Magalhães e Di Marco, João Neves, Fabian Ruiz, Doué, Kvaratskhelia, Olise e Guirassy, beleza? Essa é a minha seleção low profile da temporada. Quem sabe faz ao vivo. Obrigado, Osvaldo. E obrigado também a Elivelton pelas suas perguntas. Topzera 1910. Craque Neto falou uma vez que Porto e Benfica não pegariam G4 do Brasileirão. O que você acha disso? Mano, é difícil, cara. O Brasileirão é muito competitivo, muito mais do que o Campeonato Português. Eles são potências muito grandes lá no Campeonato Português, tá? Eu acho que não. Eu acho que provavelmente pegariam sim, porque o nível de investimento deles é maior. Eles conseguem tirar até jogadores aqui do futebol brasileiro. Então, provavelmente pegariam, mas não seria fácil para eles, não. E
pelo menos um deles seria possível ficar de fora. Eu entendo o exagero ali do craque Neto em dar essa opinião incisiva, meio que fazendo uma crítica à Liga Portuguesa em si, e a crítica à Liga Portuguesa, ao nível dela, comparado com o Brasileirão, eu concordo, mas não é como se Porto e Benfica fossem piores sempre que pelo menos 4 times brasileiros por temporada. Não acho que seja por aí. Acho que eles podem brigar até pelo título, mas também podem brigar e ficar de fora de um G4 também, beleza? Não sei se são muito melhores aí que os times brasileiros, não. Mais uma do Topzera. Até onde as equipes brasileiras vão chegar no Super Mundial? Se possível, faz um vídeo depois. Eu vou fazer, mano, mas eu vou fazer numa pegada até mais leve, tá? Numa brincadeira. Né? Como eu não fiz análise, não fiz porra nenhuma sobre os grupos do Mundial e tal, e eu nem tô levando tão a sério assim, porque eu acho que realmente os brasileiros não têm muita chance de ser campeões, nem de chegar tão longe assim. Eu vou fazer uma brincadeira de palpitar. Eu achei um chaveamento no lance. Porra. Minha cerveja derramou aqui um pouco. Fez espuma demais. Depois dou uma limpada aqui. Eu achei um chaveamento no lance pra gente palpitar. E aí eu vou gravar um vídeo palpitando ao vivo pra vocês, tá? Deve sair na semana que vem aí, antes do Mundial começar esse vídeo, beleza? Valeu, Topzera. Araújo Juliano 12. Porra, mano. Vacilo ter derramado aqui. Mas beleza. Araújo Juliano 12. O que falta para que o futebol feminino tenha mais aprovação popular? Cara, culturalmente, a gente não tem esse... Pô, vou ter que limpar aqui, mano. Culturalmente, a gente não tem esse costume, né, de acompanhar tanto o futebol feminino. Então, fomentar isso, eu acho que até já está sendo feito, né, de passar mais jogos na TV aberta, ter mais espaço, Campeonato Brasileiro, fase final, aí criaram a Supercopa, né? Os amistosos da seleção estão sendo sempre televisionados aí pela Globo. Eu acho que tudo isso vai criar essa cultura. Mas o povo precisa querer assistir também, né? Precisa querer consumir. E aí é um desafio muito grande, porque não é só o futebol feminino. Os outros esportes que não o futebol também enfrentam esse mesmo desafio. Eles são muito nichados, né? Não é todo mundo que assiste vôlei, não é todo mundo que assiste basquete, né? Todo mundo que assiste esportes individuais, né? Como o skate, tênis, enfim. Na Olimpíada todo mundo quer ver tudo, mas eu acho que é um desafio que o público brasileiro é muito acostumado a assistir o futebol masculino e alguns não têm essa mente aberta de querer assistir o feminino. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver um grande produto, um grande, sabe, atrativo, chamativo, uma grande competição, aí a gente vai realmente ter mais público podendo assistir o futebol feminino. A gente vai ter uma Copa do Mundo, né, em 2027 acontecendo aqui no Brasil. Se ela for um sucesso aí de audiência, de público nos estádios, talvez mais gente queira acompanhar o futebol feminino aqui no Brasil, beleza? Os clubes também têm que fazer a parte deles de divulgar mais os jogos. Eu acho que o calendário, principalmente nacional, ele precisa ser reformado. Eu acho que alguns jogos acontecem em horários muito ruins, em meio de semana, né, horário comercial, horário de trabalho da maioria das pessoas. E aí isso contribui para os estádios vazios. Ou então, quando acontece final de semana, acontece no mesmo horário de jogos do masculino, né? Você coloca também em estádios de capacidade menor. Às vezes você coloca jogo de graça e quando você faz isso, você já comunica para o seu público que não vale tanto a pena assim, né? Não é um produto que vale tanto a pena, porque você está desvalorizando ele, colocando ele com ingresso de graça. Então, com o ingresso de graça, pouca gente vai. Em horários que não dá para a maioria das pessoas irem, também não vão. Sabe qual seria uma boa solução? Colocar os jogos do feminino, principalmente quando é em casa. Por exemplo, o Botafogo vai jogar essa rodada em casa e o Botafogo masculino também. Pô, coloca esse jogo do feminino como preliminar do jogo do masculino.
né? Chama o público do masculino para poder chegar mais cedo e assistir também o futebol feminino, né? E vai criar uma nova atração, vai criar uma cultura diferente, né? Do povo de ver 2 jogos ali. Aproveita o público do masculino para também fomentar o feminino e tal. Eu acho que seria uma boa solução, beleza? Mais uma do Juliano. Se você fosse dono dos direitos de TV, qual seria a dupla escalada para narrar a seleção brasileira? Aí eu perguntei, né, pro Juliano. Cara, às vezes eu tô me distraindo aqui porque tá chegando mensagem, eu tenho que ficar tirando. Eu perguntei pro Juliano no privado se eu poderia me incluir, né, nessa brincadeira aí, porque eu também trabalhei durante algum tempo com transmissões, né. Ele falou, se você quiser se incluir, beleza, mas eu não vou me incluir, não. Cara, aí ele até falou, pode ser dupla ou trio, tá, de transmissão. Eu também fui perguntar pra ele se pode ser entre todos ali do Brasil ou se só da emissora que tem os direitos. Ele falou, não, de todos, assim. Então, cara, assim, o meu narrador preferido é o Rogério Vogan. Mas talvez para a seleção brasileira fosse melhor até o Paulo Andrade. Seria ali o meu escolhido. Eu gosto muito do Luizinho da Cazé TV também, ex-TNT Esportes. Gosto do Jorge Igor também. Mas eu acho que ficaria entre o Paulo Andrade e o Luizinho, tá? Para narrar a seleção brasileira. E meus comentaristas preferidos são o Rafael Oliveira e o Paulo Vinícius Coelho. Então uma transmissão com Paulo Andrade, Rafael Oliveira e PVC, eu acho que seria um trio fantástico, assim, de jogos da seleção. A gente teria uma narração muito boa e teria 2 monstros ali comentando que tem um vasto conhecimento, inclusive tático, para poder brindar a gente com seus comentários. Seria esse meu trio, Juliano. A terceira aqui dele, qual o time favorito para o Mundial de Clubes? Pergunta sobre o Mundial de Clubes, assim, falando sobre favoritismo e tal, eu vou sempre responder a mesma coisa, tá? Vou fazer um vídeo, aí provavelmente vai pro ar na semana que vem aí sobre esse palpitômetro aí do Mundial, beleza? A gente precisa ver também o quão a sério os clubes vão levar essa competição, o quão completos os elencos vão estar, o quão desfalcados também vão estar, enfim. Valeu, Juliano. Joel Costa 06. Nicolas, qual o shampoo que o Pep Guardiola usa? Uma piadinha, né? O shampoo eu não sei, mano, mas uma cantada legal, cara, sobre Pep Guardiola. Chega na gata e fala, me chama de Pep Guardiola que eu te mostro o jogo de posição. Caralho! Se ela gostar de futebol, ela vai se ligar rapidinho. Mais uma do Joel. Para enfrentar um time que se defende no 4-4-2, que formações teriam mais chance de sucesso? Pô, mano, eu fiz um vídeo sobre isso, né, cara? Sobre esquemas táticos que levam vantagem sobre outros, mas muito mais na questão de numericamente falando. Eu vou pegar a prancheta aqui rapidinho para tentar ilustrar mais ou menos como um 4-4-2 ele apresenta algumas fragilidades e como outro sistema poderia aproveitar essas fragilidades. Ó. Perceba que o time azul está no 4-4-2, o time vermelho aqui no 4-2-3-1, mas a gente pode mudar isso. Primeira coisa, são 2 jogadores na pressão. Então você tem que ter pelo menos 3 aqui atrás, tá? Então se você segura um lateral, você já tem uma superioridade de 3 contra 2 nessa primeira pressão. Outra coisa, são 2 linhas de 4, então você tem que aproveitar muito bem essa entrelinha. Se você tiver um bom jogador aqui nessa entrelinha, você já consegue aproveitar essa fragilidade. E terceiro, se você conseguir parear 4 jogadores, deixando eles no mano a mano com os 4 defensores, eu sempre digo que quem está defendendo leva desvantagem em mano a mano. Então se você tem 4 atacantes contra 4 defensores, você tem 4 confrontos mano a mano, provavelmente seus 4 jogadores que estão atacando vão conseguir levar uma vantagem. Você tem um jogador entre as 2 linhas, você tem esse encaixe aqui de 2 contra 2 com esses caras no meio, você tem esses caras aqui sendo obrigados a voltar para tentar numericamente fazer alguma diferença, então você já tira o poder de contra-ataque deles quando estão defendendo, e você tem essa sobra aqui na armação de jogadas, né, podendo se proteger de alguns contra-ataques também
tendo 3 jogadores contra 2 na primeira pressão, beleza? Então, qualquer coisa nesse sentido de tentar explorar os pontos fracos, né, que um sistema tático impõe, você já vai ter alguma vantagem. Agora, de que sistema tático isso pode partir ou não, aí depende muito das características dos jogadores, beleza? A terceira aqui do Joel. Ronaldo, antes de virar uma montanha, que desrespeito com o fenômeno, hein? Era conhecido por sua explosão física. Ele era o mais explosivo? Depois o Joel foi até complementar a pergunta dele e tal, no privado, falando que ele quis dizer, né, desse jogador de arrancada, de velocidade, se ele era o que melhor fazia isso no auge. Cara, é o mais elogiado, com certeza. Muita gente fala que ele era imparável no auge da carreira, porque era um cara que combinava muito força física e velocidade. E técnica também, né? Pra poder driblar, ele driblava muito rápido, pensava muito rápido, né? Driblava até o goleiro, mas ele tinha mais espaço para jogar também, né? Tinha isso. Naqueles tempos a marcação era mais espaçada e individualizada. Jogadores com essa virtude, né? O Romário tinha também, o Mbappé tem hoje, o Haaland tem hoje, né? O Owen teve, o Henry teve. São jogadores dessa mesma estirpe, mas eu acho que o Ronaldo ainda é o que melhor fazia isso no auge. Eu posso estar errado, mas eu diria que sim, que em termos de explosão e arrancada, né, para fazer gol, ele era o principal nome que o mundo já viu, beleza? Valeu, Joel, pelas suas perguntas. Aqui mais uma do Topzera. Os times brasileiros conseguiriam ser campeões da Champions League antes dos anos 2000 ou uns anos depois? Cara, é difícil a gente responder isso, né, mano? Porque, assim, o que a gente tem de recorte, né, de amostra, são os times brasileiros, por exemplo, dos anos 80, dos anos 90, conseguindo bater de frente com os times europeus lá na Copa Intercontinental. Né? Eram times mais fortes, a gente conseguia manter o talento aqui por mais tempo, os times lá não eram seleções transnacionais, né? Havia regras quanto à chegada dos estrangeiros nos times, então provavelmente seria de igual para igual, a gente teria alguns times conseguindo ganhar, outros talvez não. Se você queria alguns exemplos, cara, a gente tem alguns times brasileiros que são muito competitivos e estão entre os melhores da história, cara. O Santos dos anos 60, o Santos do Pelé, né, o Flamengo dos anos 80, do Zico, né, o São Paulo do Tele ali nos anos 90, são esquadrões históricos, né, que provavelmente bateriam de igual para igual, né, ali com muitos times ali contemporâneos a eles na Europa e talvez, por que não, poderiam beliscar alguma Champions sim, beleza? Por acaso todos esses, inclusive, foram campeões intercontinentais em algum momento. Obrigado, Topzera. Instabruno 2025. Faltam 27 rodadas. Você acha que o Sport tem chance de se livrar da Série B? Alguém nessa situação já conseguiu? Cara, o Sport faz a pior campanha da história dos pontos corridos em 11 rodadas nesse momento. Já trocou de técnico 2 vezes. Tem um elenco com muitos jogadores de perfil de Série B. Não se reforçou tanto assim, até porque não tem tanto dinheiro assim. Investiu mal em algumas posições. Por exemplo, se eu não me engano, o Carlos Alberto, do Botafogo, ponta, que era a 6ª opção, 7ª opção do Botafogo para a posição, foi para o Sport por 15 milhões de reais. É muito dinheiro para um jogador da qualidade do Carlos Alberto, com todo respeito a ele. E eu acho que ele nem é titular no Sport, pô. Algumas partidas que eu vi, ou que eu pelo menos passei o olho na escalação, ele estava no banco. Então eu acho que, além de não ter o potencial para melhorar tanto assim o seu elenco, com o dinheiro que tem, investiu mal, não tem tanta perspectiva de melhora e tem que começar a acertar no treinador. Não pode só contratar, dar menos de um mês de trabalho pro cara e demitir o cara. Já foram 2 técnicos em 11 rodadas, né, do Sport. E aí vai pro terceiro. A gente fala muito de cartilha do rebaixamento. Uma dessas coisas ali da cartilha é ficar trocando de técnico a todo momento. Então eu acho muito difícil, mas ainda é possível, né? Como você disse, 27 jogos, é muito ponto, mano, que tem pela frente. Não dá pra cravar nada agora, mas
Eu diria que tá bem pavimentado ali esse caminho aí do Sport de volta para a Série B, beleza? Não sei se você é torcedor do Sport, tem até uma outra pergunta sua aqui, vou até logo nela. Qual perfil de técnico você acha que deveria assumir o Sport? É um perfil de apagador de incêndio, né, de gestor de vestiário, né, que acredita no projeto, que é bem quisto pela torcida, que tem a confiança da diretoria e que vai conseguir montar um time competitivo. Não adianta querer contratar um medalhão, né, que já não está no mercado há muito tempo. Tem que ser um cara realmente, principalmente com experiência nesse tipo de trabalho, né, de fuga do rebaixamento, que conseguiu várias vezes ali, né, conseguir fazer esse tipo de projeto, beleza? E, mano, tem uma terceira pergunta sua. O elenco do Sport é ruim assim mesmo? Como eu disse, o elenco tem muito jogador nível de Série B ainda. Tinha que ter se reforçado melhor para a Série A, beleza? Provavelmente você é torcedor do Sport, por isso fez tantas perguntas sobre o clube assim, né? Sobre o Leão da Ilha do Retiro. Boa sorte pro Sport. Vini Santos. Ancelotti quase sempre teve um redista em seus times. Você acha que a falta de um jogador como esse afetará a seleção? De que forma? Imagina ele adaptando outro jogador a essa função. Cara, quando você diz quase sempre, você diz que na maioria dos times tinha um redista. E não é verdade. Né? Muitos times ele trabalhou sem um redista. No Real Madrid, com o Casemiro, Modric e Kroos, tudo bem, o Kroos poderia fazer a função. Mas ele, a partir do momento que tem um primeiro volante atrás, ele não está fazendo a função do redista. Ele estava ali como um meio armador que ele é, o camisa 8, um segundo volante, né? Um cara que joga mais à frente ali, na base do triângulo de base alta e ponta baixa. Na última temporada ele fez alguns jogos ali na ausência do Tchouaméni de primeiro volante, consequentemente como redista. Mas não é assim que ele joga primordialmente. Agora, ele trabalhou com o Pirlo no Milan, ele trabalhou com o Xabi no Real e no Bayern. Ele trabalhou com o Verratti no PSG. Mas no Chelsea, por exemplo, ele não tinha esse cara. Ele tinha o Essien, o Lampard e o Ballack. Um volante de contenção, 2 box-to-box. Ele não tinha o redista. Né? Já falei aqui, nessa temporada aí do Real Madrid com o Casemiro, ele não tinha o redista. Não lembro se no Napoli ele tinha. O Jorginho acho que já tinha saído do Napoli, né? Quando ele estava lá. No Everton também não teve. Enfim, ele consegue trabalhar desse jeito. Uma vez que o Casemiro seja o primeiro volante dele, ele não vai buscar adaptar outro nome a esse papel, beleza? Não acho que vai fazer tanta falta, não. Mais uma aqui do Vini Santos. Bayern 2013 ou 2020? Cara, se eu for por resultado é o de 2020. Agora, se for por peças, individualmente falando, estilo de jogo, a maneira como dominava os adversários nos jogos, não no sentido de ser um time que tinha posse de bola e tudo mais, mas era um time que dentro do seu estilo vertical, ele era muito impositivo, o de 2013. Eu prefiro o de 2013, beleza? Valeu, Vini. João Destro. Qual foi o principal esquema usado no futebol europeu na década de 80? Foi igual aqui? O 4-3-3? Eu diria que entre o 4-3-3 e o 4-4-2 de 2 linhas de 4. Depende muito do país, né? Lá ainda tinha aquele conceito de escolas táticas e tal. Então, na Espanha, na Holanda, a gente tinha mais o 4-3-3. Na Inglaterra, na Itália, mais o 4-4-2, beleza? Mais uma do João. Pode-se dizer que Yamal é um ponta clássico devido a ser mais hábil e criador do que goleador, igual eram Garrincha e George Best, por exemplo? Cara, no sentido de ser mais hábil e criador, sim. No sentido tático e técnico, não. Porque o ponta clássico é aquele ponta que vai pro fundo. Ele é um ponta moderno, né? Um ponta de pé trocado. Ele é um canhoto que joga pela direita. Não dá pra chamar ele de clássico desse jeito. O Garrincha era um ponta destro na direita, buscava o drible e a jogada indo muito mais profundo do que para a área. Então, por isso eu não chamo ele de clássico, beleza? Mais uma do João Destro. Qual estilo de jogador você acha superestimado ou não curte muito? Exemplo, ponta firuleiro, 9 caneludo, meia que só ataca de lado, etc. Não é nem questão de não curtir muito ou achar pejorativo,
mas achar que pro futebol de hoje ele cabe pouco, que é esse lateral que só ataca. Eu prefiro um lateral que ataca mais ou menos e defende bem, do que um lateral que ataca bem e defende mal. E aqui no Brasil a gente culturalmente acha que lateral bom é lateral que ataca bem. E defende se tiver bem posicionado. Não, para mim o lateral, por ser uma posição de defesa, tem que primordialmente defender e atacar na boa, sabe? Eu penso a posição de lateral desse jeito, dessa forma. Então o lateral que só ataca bem e defende mal, para mim é superestimada, beleza? Suricato 0012. Sempre ele, com suas... Não é nem uma pergunta dessa vez, mas o seu alívio cômico, digamos assim. Ele disse, esqueci de pagar a conta de água. Pô, boa sorte, mano. Pra conseguir o dinheiro aí, a grana pra poder pagar a conta. O que você tá fazendo pra tomar banho? Eu não sei, mas uma dica. Se você treina na academia, leva a toalha e toma banho lá. Já sai cheirosinho, arrumado, volta pra casa, pronto. Espero que você não more muito longe. E onde você mora não faça muito calor, porque também se sair de lá e for pegar aquele sol, aquele calorão, já vai chegar suando, fedendo de novo, precisando de outro banho, aí não vai dar certo, beleza? Mas espera aí que sua conta de água seja paga em breve. Felipe Gabriel. Como deve se desenvolver um jogador para ele atuar em mais de uma posição? Cara, isso tem que partir do jogador e não do treinador. O jogador tem que apresentar virtudes para jogar em mais de uma posição. Não se inventa um jogador versátil. O jogador tem que ser versátil por si só. Ele tem que ter qualidade para fazer mais de um papel. Não se impõe isso ao jogador, tá? Se ele tem virtudes para jogar, por exemplo, de meia e de volante, você tem que observar isso, quais são as virtudes, quais são os ônus e os bônus para poder se jogar em cada uma dessas duas posições. Se valer a pena, você coloca. Alguns jogos em uma, outros em outra, depende da demanda de cada jogo, do adversário que vai enfrentar também. Mas se não valer a pena, coloca na que ele melhor joga. E é isso, beleza? Segunda do Felipe. Se fosse para dar nome à função tática que o Dembélé exerceu essa temporada, qual seria? Cara, eu vi um texto, na verdade, né, um post do Renato Rodrigues, da TNT Sport. Ele me convenceu de que o Dembélé realmente fez a função do falso 9. Para mim, ele era só um ponta improvisado como centroavante. Mas ele foi um falso 9. Ele fez trabalhos ali fora da área de armação de jogadas, de atrair defensor para fora da área, de abrir espaço para outros jogadores atacarem a área vindo de trás. Isso é a função do falso 9. Não é você colocar qualquer jogador que não é centroavante naquela função que você pode chamar de falso 9. Ele pode ter as mesmas demandas que um centroavante tem. E aí ele vai ser um 9 improvisado. O que eu achei que o Dembélé era. Depois dessa análise, digamos assim, do Renato Rodrigues, ele me convenceu que o Dembélé foi, de fato, um falso 9, beleza? Mais uma do Felipe. Por que o Abel insiste em usar o Veiga de 8? Eu acho que tem muito a ver com a sua primeira pergunta, o Felipe. Se o Veiga não apresenta virtude para jogar de segundo volante, é um erro. Agora, se ele apresenta, se ele vê virtudes, né, que ele pode dar uma qualidade de passe maior, ou pode tornar o time mais ofensivo, com um jogador mais ofensivo, saindo um pouco mais de trás, pode estar aí uma explicação. Agora, se ele não desempenha bem essa função, não faz sentido. O fato é que ele estava usando muito mais o Estevão, né, como 10 e o Felipe Anderson de ponta. Não sei se é dentro desse contexto que o Veiga está jogando de 8, beleza? Como segundo volante. Eu nem sei se tá mesmo não, estou confiando aqui em você, que provavelmente é palmeirense, faz muitas perguntas ligadas ao Palmeiras, então estou confiando aqui na tua informação. Se não está dando certo, é uma insistência rara do treinador. Se pode estar dando certo num contexto ou outro, o treinador pode estar trabalhando isso no jogador para ver se ele consegue uma aptidão para poder jogar melhor nessa função, beleza? Valeu, Felipe. MJR Futebol. Faltou um meia de criação na seleção. Quem cumpriria essa função atualmente? Cara, dentro do que o Ancelotti está dando sinais de que ele vai fazer, o sistema tático que ele provavelmente vai usar, que é o 4-3-3, dispensa um jogador assim. Mas ele tem jogadores que, de diferentes formas, podem cumprir esse papel.
O Andreas Pereira pode fazer essa função, ele faz no Fulham. O Estevão, o Rafinha, Matheus Cunha podem jogar dessa forma, mesmo não sendo as posições principais. Eu sei que a gente sente falta ali daquele meia clássico, camisa 10. Eu poderia chamar o Alan Patrick, por exemplo. Eu fiz vídeo sobre isso, de que eu chamaria o Alan Patrick, acho que ele está merecendo, já não é de hoje, ser chamado. Mas não foi a escolha ali do Ancelotti, e dentro do sistema que ele está tentando implementar, provavelmente, não vai ter um jogador com essa característica no time, então também acho que não precisa, beleza? Valeu, MJR Futebol. Ronaldo Bianchini, Vitinho ou Pedri, qual o melhor meia da temporada? Eu acho que o Pedri jogou mais do que o Vitinha, tá? O Vitinha termina melhor. O Vitinha, para muitos, foi o melhor jogador da final da Champions. E foi um dos melhores, sem dúvida. Para mim, o Doué ainda roubou mais a cena. Mas o Pedri eu acho que foi mais constante do que o Vitinha. E o Barella, na minha humilde opinião, mais constante do que os dois, tá? Tanto que na minha seleção da temporada eu coloquei o Barella, não coloquei o Pedri, não coloquei o Vitinha. Se eu tivesse 3 na minha seleção, 3 meio-campistas, eu colocaria o Pedri à frente do Vitinha. Na reta final, o Vitinha dominou melhor. Mas eu ainda fico com o Barella como o melhor meio-campista da temporada, beleza? Entre esses dois, o Pedri. Mais uma do Ronaldo. Quais times brasileiros você acha que tem mais potencial de melhora na parada para a Copa do Mundo de Clubes? Mais potencial de melhora? Olha, uma boa pergunta. Cara, pensando no alto nível ali do Brasil, Inter, com certeza, tem muito a melhorar. Atlético Mineiro também pode apresentar mais. E São Paulo. São Paulo tem que ser mais o time das Copas e menos o time do Brasileirão. Tem sido muito bipolar, né? Outros times vão se beneficiar dessa pausa para a Copa, para treinar e tudo mais. Por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro está muito bem agora. Tendo mais tempo para treinar, ele tende a melhorar. Mas isso também pode tirar um pouco do embalo do Cruzeiro. Então, eu não sei se a pausa foi tão boa para o Cruzeiro vivendo um bom momento, tá? Mas certamente se ele estivesse vivendo um mau momento, um momento de oscilação, a gente diria que é boa. Então, vou colocar o Cruzeiro aqui dentro dessa conta também. Agora, outros times que estão mal podem tirar proveito para melhorar, não a ponto de competir na parte de cima, mas para realmente treinar mais e conseguir melhores campanhas do que vem fazendo nesse momento. O Grêmio, o Vasco com o Fernando Diniz, precisa ver aí como vai ser a janela do Vasco, mas o Diniz com tempo para treinar vai conseguir assimilar mais ali as suas ideias dentro do elenco, ele que já chegou ali com o bonde andando e ainda está apresentando bons e maus resultados, né? Perde pro Lanús, ganha do Fortaleza, perde do Bragantino, aí ganhou um outro jogo aí, né? Na Copa Sul-Americana também, foi contra o Melgar, então ainda tá oscilando. Acho que o Vasco tem um potencial de evolução ali bom, mas não para brigar tão na parte de cima assim. Santos, se o Neymar ficar, vai ser ótimo. O Santos conseguir também, né, esse tempinho ali para poder se ajeitar. E ele poder ter também mais sequência ali para poder estar física e clinicamente melhor preparado ali também para ajudar o Santos nessa briga contra o descenso. Fortaleza também pode se beneficiar disso. Fortaleza está muito mal na temporada, né? Tá nas oitavas da Libertadores, mas se classificou se beneficiando de outros resultados, porque na última rodada ele perdeu o jogo. O Corinthians está uma bagunça fora de campo, né? Eu acho que o Corinthians errou em demitir o Ramon. Trouxe o Dorival. O Dorival é um bom técnico. Mas precisa ver aí como é que vai ser o elenco do Corinthians daqui pra frente, agora que nem presidente tem mais. Mas, cara, pra quem tá mal, a pausa é boa. Muito boa. Pra quem tá bem, a pausa talvez não seja tão bem-vinda. Mas ter mais tempo pra treinar é sempre bom. Então, eu diria esses clubes aí que eu citei, cada um na sua proporção e com a sua ambição, beleza? E aqui mais uma do Ronaldo. O quanto você acha que o Santos corre risco de rebaixamento com e sem o Neymar? Minha opinião é de que o Santos se beneficiaria de uma saída dele. O que ele faz com o ambiente é destruidor. Cara, eu acho que tem pontos positivos e negativos ele ficando ou ele saindo. Ele ficando, você
tem um jogador que em poucos lances pode fazer a diferença, mas não tem feito, tá? É muito mais aquilo de esperar o Neymar hipotético do que o Neymar que, na prática, vem se apresentando. Eu acho que você aumenta também o seu potencial de receitas para poder fazer investimentos e contratações para melhorar o elenco. Muito jogador vem para poder jogar com o Neymar. O Rolaiser foi isso, né? Você consegue também segurar outros jogadores que, opa, não quero sair agora porque eu quero ficar aqui jogando com o Neymar. Então ele ficando tem isso. Você pode melhorar o seu elenco e você pode extrair um pouco mais dele. Mas você tende a ficar também um pouco dependente dele. E eu não sei se ele é um jogador hoje que vale a pena ficar dependente, levando em considerações os problemas físicos que ele tem, né? Agora, se ele sai, você perde um grande jogador, você pode ganhar em ambiente, né? Porque a pressão no Santos vai ser um pouco menor e tal, a exposição midiática vai ser menor, enfim. Isso também pode ser ruim, mas nesse caso aqui pode ser bom, porque você não vai ter, né, as perguntas sobre Neymar o tempo todo, você não vai estar com aquele holofote virado para você, e por conta do Neymar, você pode ter espaço para mais jogadores que tenham mais merecimento. Você não vai ficar dependente de uma peça só, mas você vai ter que confiar mais em jogadores piores e não vai ter, provavelmente, tanto investimento assim para poder melhorar o seu elenco sem o Neymar. Então, assim, você diz que o que ele faz com o ambiente destruidor, mas eu tendo a achar que tá ruim com ele, pô, sem ele vai ser pior ainda. Eu cravaria que com o Neymar... Não vou cravar nada não. Porque o Neymar não me deixa cravar. Mas eu acho que a chance do Santos não cair aumenta com o Neymar, e é mais provável que o Santos caia se não tiver o Neymar. Acho que é isso, tá? E foi, acho que, a última pergunta aqui na nossa caixinha de hoje. Vou dar aquela atualizada para ver se tem mais. Não tem mais, então ficamos por aqui, galera. Desculpa aqui os momentos que eu fiquei um pouco distraída, porque ficava chegando mensagem. Eu tinha que ler e tirar, né? Rápido. E também teve um momento aqui que a cerveja esquentou e acabou derramando. Eu tive que levantar, pegar um paninho aqui para poder limpar, mas espero que vocês tenham gostado da caixinha de hoje. Semana que vem tem mais, não garanto que com uma cervejinha aqui para acompanhar, mas sempre convidando vocês, né, a seguirem o Pautas e Táticas no Instagram, deem um like nesse vídeo aqui também, compartilhem com os amigos que gostam, né, da caixinha, façam as suas perguntas, até 3 por pessoa, toda semana a caixinha vai estar lá. Excepcionalmente foi na quinta, nessa semana, a partir de semana que vem a gente volta a fazer a caixinha nas sextas-feiras, beleza? Amanhã nós vamos ter pós-jogo da partida de hoje entre Equador e Brasil, estreia do Carleto na seleção. Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!